Boa noite. Vamos aproveitar esse momento com esse friozinho que está fazendo, que a gente possa nos aquecer espiritualmente, entrando em sintonia com a energia desse ambiente. E também nós fazemos parte dessa energia. Então, a nossa postura aqui dentro também interfere na qualidade dessa energia. Então nós podemos fazer desse lugar um lugar especial para a gente refazer as forças a cada semana. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindas. A proposta desse nosso encontro aqui é mais um estudo do que uma palestra, tá? Então podem perguntar, fiquem à vontade. A proposta inicial desse estudo era porque a gente estava percebendo que quem vinha para casa em busca da resolução de alguma dificuldade acabava não entendendo bem o que acontecia num atendimento de captação de apometria, um atendimento espiritual. E esse não entendimento fazia com que a pessoa voltasse a reincidir naquela dificuldade. Dali um tempo ela estava de volta na casa. Então a nossa proposta aqui o nome já é sugestivo, né? Vida consciente, que a gente esteja consciente do que é a vida, das regras da vida, para a gente levá-la com mais suavidade e evitar dificuldades que a gente já tem condições de evitar. E para isso a gente precisa entender as regras da vida, né? Que são essas leis universais, lei de causa e efeito, sintonia vibratória, as leis do psiquismo, entendendo como a gente funciona, como a sociedade funciona, como esse esquema evolutivo funciona, onde a gente está inserido. Não dá para fugir dele, mesmo desencarnando a gente não foge dele, né? Nós somos imortais, então não tem jeito, a gente tem que entender como isso funciona, para que essa caminhada seja mais tranquila. E nesse primeiro momento, quando a gente conhece as leis, a gente vai precisar fazer uma reavaliação da nossa conduta. O que a gente está fazendo que possa estar contra alguma dessas leis e nos trazer dificuldades. E se propor a mudar esses aspectos. Alguns aspectos vão ser tranquilos da gente mudar. Tinha ele apenas por não saber que poderia nos ser prejudicial. Então eu mudo, porque sei que isso não me faz bem. Mas quando essa dificuldade foi construída ao longo de várias existências, aí é difícil da gente conseguir mudar sozinho. Então a gente precisa desse auxílio de um atendimento de captação ou de apometria, que acessa a causa dessa dificuldade registrada em vidas anteriores, e esclarece essas consciências para que elas não nos prejudiquem mais. Essas consciências são nossas consciências mesmo, tá? De vidas pregressas. Porque nós hoje temos apenas a consciência dessa existência. As consciências das vidas anteriores estão no nosso inconsciente. E de lá, ou de perto, né? Porque é tudo interligado, né? Do inconsciente, essas consciências de passado nos influenciam, e muito. Você acessa uma causa de conseguir fazer uma mudança, a partir dali fica mais fácil. Não quer dizer que a gente não vai precisar se esforçar, vai. Mas fica mais fácil botar em prática, não é mais forte do que a gente. Então essas leis é o que eu citei antes, né? Causa e efeito. Tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim. Não importa se seja para uma pessoa, para o animal, para a natureza, para a sociedade, para a política, para a religião, o que eu jogo vai voltar para mim, naquele mesmo campo. Então, se eu quiser ter um país melhor, não adianta querer esperar o governo mudar, eu preciso mudar.
Porque mesmo que o governo mudar para um governo melhor e eu continuar corrupto, eu vou continuar sendo atraídos para viver nas consequências de alguma corrupção. Então não tem jeito, a única saída é a gente mudar. E está acontecendo isso agora no nosso planeta, nessa transição planetária. O mundo inteiro está mudando para melhor, apesar do que a gente está vendo aí, tá? Para cada reforma existe uma trabalheira, né? Então tudo isso que está acontecendo aí fora é essa reforma que está sendo feita na casa planetária para esse novo plano que está chegando, plano de regeneração. Então quem não mudar não vai mais poder continuar aqui. Então não tem jeito, a mudança é nossa e não dá para transferir nem para o patrão, nem para o governo, nem para a religião, nem para Jesus salva. Não tem jeito. Quem tem que salvar somos nós mesmos. Jesus é a direção, é o guia. Mas se fosse para ele me salvar, então Deus não precisaria nem ter o trabalho de ter me criado, né? Então o trabalho é de cada um de nós, esse trabalho evolutivo. Jesus veio nos mostrar o caminho, como fazer para que a gente evolua, para que a gente se liberte desses sofrimentos que a gente veio nos ligando até agora, né? Então, a lei de causa e efeito é isso. Então eu tenho que cuidar com tudo que eu faço, porque eu vou ficar ligado àquilo. Leis do psiquismo. Então, como funcionam os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas reações? Por que eu sou desse jeito, né? Entendendo esse mecanismo, fica mais fácil da gente lidar com o que está aí e evitar dificuldades lá para frente. E a gente aborda aqui nos nossos estudos esses aspectos de todas essas leis, para a gente entender um pouquinho melhor isso. E a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu me afinizo, eu vou atrair situações semelhantes. Então, se eu penso muito em doença, eu vou atrair doenças. Se eu rezo para pagar dívida, eu vou atrair dívida. Então, eu preciso cuidar com o que eu penso, com o que eu desejo. Porque pedir e obtereis, né? Então, cuidado com o que você está pedindo. E a gente está pedindo isso inconscientemente, sem saber. Então, eu tenho que pedir saúde financeira, saúde física, saúde emocional. Agradecer ao invés de reclamar. E aqui um apanhado de algumas citações do Evangelho que dizem respeito a essas leis. O Evangelho é um repositório de leis universais. Então, orar e vigiar é sintonia vibratória. Cuidado com o que você está pensando. Perdoar 70 vezes 7 é causa e efeito. Tudo que eu faço vai voltar para mim. Então, se eu prejudiquei, o outro nessa vida vai conseguir me prejudicar. Então, eu preciso perdoá-lo. Porque se ele está conseguindo me ofender, é porque eu também já o ofendi. Então, a única saída é perdoar. Pagar o mal com o bem também, nessa mesma linha. Amar os inimigos também. Lei de causa e efeito. Porque o nosso inimigo foi alguém que a gente prejudicou lá no passado. Nós que o tornamos nosso inimigo. E por isso permitimos que ele consiga hoje nos prejudicar, ser nosso inimigo. Então a resolução está com a gente, não é com o outro. Não adianta mudar de cidade, querer se afastar da pessoa. Você precisa resolver aquilo, não tem jeito. Se alguém te bate numa face e apresenta ali a outra, não é dar a outra cara, não. É a outra face da não violência, né? O outro aspecto que a gente pode de não revidar. Não julgueis, porque a gente não tem conhecimento da história da pessoa. Ela passou por uma caminhada bem diferente da nossa. Tem aprendizados diferentes, verdades diferentes, crenças diferentes, costumes diferentes. Então ela vai viver de um jeito diferente. Ela não está fazendo isso só para me prejudicar, para me incomodar. Ela faz isso porque ela acredita que é o certo. Ah, mas eu sei que é errado. Sim, você já aprendeu, ela não. E não tem como a gente aprender pela outra pessoa. Ela precisa aprender por ela mesma, passando pela experiência. Como a gente passou também. Amar o próximo como a si mesmo é o resumo disso tudo, né?
ame o próximo como a você mesmo, se coloque no lugar do próximo, porque na vida seguinte você vai estar. Então aí a gente entende que nós somos os maiores beneficiados de seguir esse mandamento. Não é só mais algo bonito. E não é para amanhã, nem para daqui um milênio, é para hoje. Aliás, para ontem já, né? A gente está atrasado nesse aspecto. E essas leis universais estão em todas as grandes religiões, né? Nessa ideia, não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te-ia dor. Isso aqui é do hinduísmo, lá da Índia. Vamos pegar do islamismo aqui, que a gente critica, né? Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Agora, o que o homem faz da religião é outra coisa. Isso aqui é a ideia principal da religião quando ela foi fundada, ou do profeta que trouxe essa mensagem. E não podemos falar mal dessa religião, porque nós também, como católicos, já aprontamos boas por aí, né? A Inquisição, a Santa Inquisição, né? As cruzadas. Então, e fora as outras pequenas coisas que a gente fez dentro da igreja. Então, não é a religião que vai nos salvar, e sim a gente colocar em prática a proposta da religião. Porque a religião tem lá vamos pegar o mais próximo de nós aqui no catolicismo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós botamos isso em prática? O próximo foi o único que Jesus não disse quem era. O outro ele disse que era um sacerdote, que era um levita, né? Mas o samaritano também, o cara lá da estalaria, fugiu o nome agora, onde pernoitavam lá as pessoas, né? Então ele nominou todos eles, menos o próximo. Quer dizer que o próximo é qualquer pessoa próxima da gente. Não é só aquela que a gente gosta, aquela que a gente escolheu, não. Então, via de regra, nós nem cristãos somos, né? Porque a gente não bota em prática isso aqui. Somos aspirantes ainda a cristãos. E aqui um exemplo físico da lei de sintonia vibratória, né? Se vocês quiserem pesquisar na internet, tem Masaru Emoto, a cristalização da água. Então ele pegou a mesma água, uma água pura, e colocou em frascos diferentes em contato com vibrações diferentes, inclusive de músicas, né? Então essa aqui é uma vibração de ódio. Olha como ficou a cristalização da água, né? A cristalização é quando a água começa a congelar, né? Ela começa a formar cristais de gelo. Então ele fotografou, e quando a água está com energia boa, esses cristais são simétricos, são bonitos, né? Então olha a diferença de um agradecimento e de um acesso de raiva, né? E nós somos quase todo água, né? 70% água. Então olha o que a gente está causando para a gente mesmo tendo um acesso de raiva, ou ficando com raiva do outro. Aí a gente arruma um câncer aí pelo caminho e não sabe por quê, né? 90% dos atendimentos que a gente tem influência, a causa está aqui, ó, no nosso psiquismo, ou no psiquismo do nosso parente, mas está no inconsciente de alguém ali do grupo que está envolvido. Então nós conhecemos de nós mesmos essa pequena parte aqui, que são os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências desta existência, que a gente chama de consciente, que a gente tem acesso direto, se focar a atenção. O resto disso aqui, que é em torno de 95% da nossa memória integral, é inconsciente para nós, porque não percebemos ela conscientemente, mas ela existe e vibra intensamente e nos influencia intensamente também. E cada uma dessas figuras aqui ilustra uma linha de experiências que a gente já teve, não é apenas uma existência. Isso aqui seria uma linha de existências na corrupção, outra linha de existências na nobreza. Aí essas linhas de existências vão intercalando, né, entre nobreza e mendicância, né? Porque quando a gente está num lado, a gente despreza quem está do outro, daí vem do outro lado, para entender que não é melhor que ele. E ficamos nessa, alternando entre esses polos opostos, até que a gente entenda que não é melhor que ninguém, que a gente deve respeitar a todos na próxima vida.
Eu esqueci de tirar aquele ali. Esse aqui é meu filho número 3, o Gabriel. Segundo as minhas pesquisas, é reencarnação do meu avô paterno. Aí tem um estudo que você faz a comparação da impressão digital, né, que ela se mantém de uma encarnação para outra. Só aqui a título de curiosidade, que a vida continua. Tem outra linha de pesquisa também que verifica defeitos, por exemplo, a criança tem um defeito cardíaco, aí você vai investigar, na vida anterior ela levou um tiro, foi atingida no peito por uma lança, por uma espada, algum objeto, né? Então também há essas correlações, mas essas é mais quando a criança traz a lembrança. Daí que os pais vão atrás para pesquisar. Essa da impressão digital, por uma suspeita, você pode fazer a pesquisa, né? E foi engraçado essa aqui, porque estava na sede antiga ainda do CEPA, a gente estava fazendo o encerramento do ano lá no atendimento, e no final do atendimento apareceu um espírito ali para conversar, e se identificou, né, que era meu. Eu intuitivamente percebi que era, daí eu perguntei se era, ele confirmou que era o meu avô. Aí eu perguntei para ele se estava tudo bem. Ele falou, sim, daí eu estranhei. Poxa, mas se um espírito vem aqui, ele está precisando de atendimento, né? E aí eu fiz outra pergunta para ele, por que está se preparando para voltar? Ele só falou assim, não posso falar nada. E 10 meses depois, alguém estava nascendo aqui. Então, esse primeiro caso é de uma criança de 6 meses de idade, com 5 meses de choro contínuo. Não havia diagnóstico médico, nem tampouco motivo aparente para o comportamento choroso e inquieto do menino. Então, não tinha nenhum problema físico. E chorava direto. Aberto o atendimento, a sensitiva retrai-se e cai em choro convulsivo. Sensitiva, na captação você usa sensitiva ou médium? Tá? Médium, via de regra, é sensitiva, e sensitiva dificilmente é médium. Mas os dois conseguem acessar o psiquismo humano. Então, para a gente diferenciar, médium consegue perceber o lado espiritual. Então, se tem algum espírito aqui ao meu redor, ou algum espírito sofredor precisando de ajuda, o médium consegue perceber. Sensitivo não. O sensitivo pode não ver esse espírito aqui do lado, mas o sensitivo consegue perceber no meu inconsciente alguma memória, uma vida de passado que está aflorada, que está perturbada. Então, são dois focos diferentes de observação. Nosso, espiritual. Então, a sensitiva retrai-se e cai em choro convulsivo. Queixa-se de uma forte dor na perna esquerda, que diz estar encolhida. Então, tinha essa deformação, a perna menor que a outra. Em posição desconfortável, amarrada ao pescoço por algo semelhante a uma corda. Aqui um aspecto interessante que ela está citando aqui, né? Então incorporou aqui uma dessas memórias de passado dessa criança e sofrendo ali uma agonia de estar amarrada ainda, os pés amarrados numa corda à cabeça, né? Então, digamos, essa vida passada lá, vamos pegar um exemplo aqui da tortura, né? O corpo já morreu, mas ela ficou presa naquele sofrimento. Ela está até hoje ainda ali sofrendo. Então não morreu ainda. Perdeu o corpo, mas não morreu. Continuou presa naquela vida, mentalmente. Mas mentalmente a gente tem alegrias e mentalmente também a gente tem infernos pessoais, né? Então não precisa de um corpo para a gente sofrer. E elas ficam presas nesse sofrimento até que haja esse resgate, né? Esse trabalho de tirar essa consciência e mostrar para ela, ó, o corpo já morreu. Ó, você sofreu aqui, foi torturada, porque lá no passado você também já fez algo semelhante. Então não é vítima. Aí ela consegue sair daquela condição.
Retirada as amarras, corrigida a anomalia, encaminhamos a personalidade chorosa para a complementação de tratamento pela espiritualidade. E para nossa surpresa, após esses simples procedimentos, em um atendimento de 5 a 10 minutos, a criança já dormia sossegada no colo da mãe. Só que agora era a mãe que estava chorando de alegria. 5 meses chorando a criança, no atendimento de 10 minutos você consegue resolver a situação. Tem situações que você faz 30 atendimentos e só alivia um pouco. Então, não dá para a gente dizer que com um atendimento de 10 minutos a gente vai resolver o nosso problema. Não, mas são estudos de casos que a gente traz aqui para a gente entender um pouquinho melhor como funciona essas influências do nosso passado na nossa vida hoje. Algum questionamento, dúvida, comentário? Fiquem à vontade. Diga, amor. Sim, se a pessoa tem muita dor de cabeça, pode verificar que tem alguma vida passada, ela foi lesionada ali na cabeça. Se hoje em dia ela traz algum retardo intelectual, é porque isso foi proposital. Ela se suicidou com um tiro na cabeça, né? Aí ela traz a consequência de, na próxima vida, não ter um cérebro em funcionamento perfeito, né? Mas se é só uma dor de cabeça, é um chamado de atenção de algo que precisa ser resolvido no inconsciente. Era isso? Essa a pergunta? Vamos lá. Mulher, 29 anos, deficiente física e mental, comportamento agressivo contra a mãe. Então, na abertura do atendimento, apresentou-se agressivo, revelando muito ódio, violência e crueldade. Informa que no passado fora afortunada castelã, consumindo seus dias em festas, orgias e futilidades. Seu formoso castelo adentrava as águas do mar, onde costumava arremessar impiedosamente os frutos pecaminosos do seu comportamento dissoluto, arrancados de suas entranhas. Resumindo, ela engravidava nessas orgias e abortava e jogava eles nas pedras do mar, ali na encosta do castelo dela. A mãe atual foram uma de suas vítimas naquela encarnação. Não aceitar a maternidade enobrecedora que a teria libertado dos sofrimentos que hoje padece. Rebelada e furiosa, afirmava querer libertar-se daquele maldito corpo retorcido, traste defeituoso que ela não pediu e achava não merecer, por julgar-se no direito de usar o seu próprio corpo e divertir-se à vontade, já que o corpo e a vida lhe pertenciam. Detestava a mãe. Tá bom, veja aqui, ó, ela estava furiosa porque se percebia ligada a um corpo, não sabia por quê. Mas eles ficam através de um cordão energético ligado a um corpo. E é arrastado para lá e para cá, para onde aquela pessoa vai. E ela que tinha lá um corpo bonito, que ficava aproveitando a vida em festas, né? Agora estava com o corpo todo deformado e ainda com dificuldade com retardo mental. Né? Mas ela não tinha retardo mental nenhum. O retardo mental está no corpo atual. Diga, Darlene. Detestava a mãe de hoje, o bebê que havia jogado no penhasco. Não a perdoava pelo atrevimento e petulância de encontrá-la e trazê-la para essa vida de misérias, e por encarcerá-la naquele monte de carnes disformes do qual desejava libertar-se o mais cedo possível. Então essa dificuldade aqui, né, desse comportamento agressivo e a deficiência física e mental é por essa rebeldia. Então essa é uma encarnação a gente acha que é de castigo, não, é para que a pessoa tenha um choque energético, digamos, um choque de situação, né, de vida, para que ela queira pensar em algo diferente. Então é literalmente um choque para ela passar por isso. Para entender que ela
não pode fazer o que quer, não é dona dela mesma. Ela precisa respeitar as regras desse jogo. Quando não respeita as regras, cai nessas situações de dificuldade. A mãe há muito já havia perdoado. Pessoa pobre e humilde, tratava com muito amor, paciência e carinho, revelando a superioridade moral de que era portadora. Após o atendimento já estava bem mais calma. Então, tirando essa consciência perturbada e agressiva de perto, a consciência atual, mesmo que com retardo mental, fica mais tranquila. Isso a gente vê nas situações de deficiência genética, né? Tanto em síndrome de Down quanto outras síndromes que causam retardo mental, né? Tem dos mais agressivos aos mais carinhosos, né? Então, é por conta dessa influência psíquica que gerou essa experiência de hoje, né? Por isso a gente não deve julgar, né? Às vezes um filho que vem com Down é um espírito que não precisa passar por essa experiência, se sujeita a isso para que a família fique unida em torno dele e dê atenção mais à família do que ao materialismo, né? E consegue, né? Porque a família se volta para ajudar o filho ali que precisa desse auxílio a mais. Qual é o risco assim da gente desencarnar e reencarnar em outro tipo de vida? Tipo, eu estou bem e depois eu venho pior, digamos assim? Em que sentido pior? Pior, tipo, Físico, ou financeiramente, ou fisicamente? fisicamente. Pode. Então nunca está melhor, sempre vai estar Não, não, pode, não disse que é a regra, tá? Mas pode acontecer. A regra é que a gente sempre melhore um pouquinho, tá? Mas, digamos, mesmo que nessa vida eu faça tudo direitinho, deu o passo que eu era para ter dado nessa caminhada evolutiva. Mas tem um outro aspecto do meu espírito que não foi tratado nessa existência. Aí ele pode vir numa condição de sofrimento. Mas nesses casos eu não faço parte daquela linha. Então eu não vou ficar preso àquela experiência no corpo físico da próxima vida. Eu vou estar numa outra região do espírito, na parte inconsciente já que é consciente dessa caminhada evolutiva e não vou sofrer as consequências disso. Tá? A doutrina fala que o espírito não retrograda. Então, todo o ponto que a gente conquistou, aquele é nosso. Não perde mais. Mas depois André Luiz completa, né? Mas a forma se degrada. Se você conquistou um degrau evolutivo, mas você fez alguma besteira, a tua forma espiritual se degrada. Aí você pode ter um corpo físico deficiente, um corpo físico não tão bonito quanto você tinha na encarnação anterior, né? E o corpo físico ser bonito ou não depende muito da proposta dessa existência, né? Tem também um exemplo, eu acho que é na série Nosso Lar, do André Luiz, que a mulher estava programando a nova encarnação e ela foi chamada lá para ver como é que ia ser essa nova vida e ela pediu para mexer. Ela falou, não, esse corpo está muito bonito, dá uma desregulada aí na tireoide para que ele não fique tão bonito, porque eu já me perdi 5 vezes pela beleza. Então ela mesma pediu para não ter um corpo tão bonito. Então isso varia muito, não dá para a gente dizer que existe uma regra nisso, né? Cada caso é um caso, mas é possível sim. Isso pode ser negociado, sim. Sim, dá para ser negociado, mas tem situações que não dá mais para postergar, né? Então a gente realmente vê que precisa resolver aquele aspecto e se sujeita a vir naquela condição, né? E às vezes você recebe um corpo bonito mais para te colocar à prova, né? Ou para resolver algum aspecto do teu espírito que precisa de um corpo para ter condições para ter experiências ligadas àquele aprendizado, né? Seria assim, mantemos em diferentes formas, em diferentes corpos, só para dar um exemplo, para, tipo assim, melhorar, polir o nosso espírito. Exatamente. Cada corpo ele vem para um tipo de experiência.
né? Por exemplo, numa existência eu venho para resolver o meu lado, nessa eu percebo que eu vim para resolver esse aspecto religioso, que fiz muita lambança lá no passado, agora estou tendo a oportunidade de resgatar um pouco desses débitos. Mas tem outro aspecto do meu espírito, que é o aspecto ligado à guerra, por exemplo. Esse não vim trabalhar nessa existência, porque nessa minha vida aqui isso não está presente. Então esse aspecto fica para outra existência. Tá? Então, por isso não criticar quem está lá nessa região de guerra, né? A maioria do pessoal que está lá está para ter esse aprendizado necessário para eles. Talvez a gente nem passou ainda, né? E vai precisar passar numa próxima. Então, cada vida é um aprendizado, é preparado um aprendizado para que a gente saia melhor dele do que quando entrou. E cabe a nós, então, colocar em prática esse aprendizado, né? Se a gente se rebelar, aí você perdeu a oportunidade, né? E quando você se rebela muitas vezes, você vem num corpo com deficiência, né? Geralmente o autismo, o TEA, transtorno do espectro autista, está ligado à rebeldia do espírito. Ele não aceita aquela condição, aquela experiência e vem compulsoriamente. E como ele não aceita, ele não utiliza o corpo, que é a máquina, né? E se você não utiliza a máquina, ela fica atrofiada. E tem um retardo aí de desenvolvimento, né? Um atraso de desenvolvimento global. Então, pode fazer o que quiser numa existência, mas a gente sofre as consequências, né? A gente pode aproveitar esse aprendizado ou pode deixar de lado e não aproveitar, né? Desperdiçar. Então vamos voltar aqui. Então, nessa tortura aqui, se ele estiver sendo torturado inocentemente, ele desencarna e é resgatado. Ele não fica preso naquilo. Ele fica preso nessa tortura quando ele tem culpa, quando ele também já torturou. E isso é de propósito para que fique esse aspecto chamando a atenção para que seja resolvido. Porque ele precisa resgatar aqueles que ele torturou na vida passada. Então o corpo morreu, mas a consciência ficou presa naquele sofrimento pela culpa. Que ela nem sabe que tem. E acha, se você perguntar para ela, ela nem diz que tem culpa, né? Até porque ela está na condição de vítima ali, né? Ela que está amarrada no tronco. Na vida seguinte nasce um novo corpo. Mas essa memória que fica aflorada, então a criança fica sentindo aquela dor, aquele desconforto, e não para de chorar. A criança está com o corpo perfeito, mas ela sente do inconsciente dela toda essa dor, porque isso é uma energia emocional. Do subconsciente é mais dessa existência, é a região dos automatismos, né? É do nosso psiquismo mesmo, que é uma região do inconsciente. Se bem que essas terminologias são diferentes de grupo para grupo, né? Freud tem uma terminologia, Jung tem outra, e outros também que vieram após ele também, cada um cria um nome diferente. O Freud chama o inconsciente de id, o Jung já chama de inconsciente coletivo. Então cada um dá um nome, mas a gente está falando da mesma coisa, né? E essa região do subconsciente, algumas escolas tratam como se fosse um inconsciente. Então pode ser também subconsciente, depende de que referência você está pegando, né? Mas é só um nome, é uma referência para algo que você acessa, né? Onde estão ligadas essas vidas passadas. Então essa região subconsciente da existência atual é onde estão os automatismos, né, que a gente vai gerando nessa existência, né, desde o nascimento até o momento atual. Né? Oi. Só uma pergunta, assim, em que campo está isso? Tipo assim, tem muita gente que diz assim, ó, aí eu falei com uma pessoa que já morreu. Tipo assim, que tu ouve e sente alguém te tocar.
Isso é um subconsciente? Não, isso é um espírito. Por exemplo, eu vou desencarnar e vou permanecer Walter, com a minha alma, com o meu corpo espiritual. E se alguém tiver alguma sensibilidade, eu consigo chegar perto da pessoa e provocar nela uma sensação de toque. Ou ela pode até conseguir me escutar o que eu estou falando. Então ela está vendo um espírito, que é uma energia um pouco mais robusta do que uma memória dessa de passado, que não tem mais o corpo astral. Esse aqui está no campo mental, é um campo psíquico, é mais sutil. Por isso a percepção lá da diferença que eu falei do médium e do sensitivo, né? O médium capta mais facilmente essas manifestações no campo espiritual e o sensitivo mais no campo psíquico. É porque, vamos supor assim, já que eu estou, por isso que eu já estou ouvindo anos aqui, por causa para entender isso. Eu deu um problema de saúde, estava bem grávida, eu estava sentado e ficava assistindo televisão, eu quase não dormia. Daí um dia eu estava assim, tipo assim, indo, né? Daí eu vi que alguém pegou na minha mão, né? Daí ela disse, olhei, era minha sogra, já tinha morrido. Mas ela sentada na minha frente e com a mão no meu braço. Ela disse que eu não podia morrer, que eu tinha que cuidar da filha dela. Entende? E isso faz 16 anos. E me deram 4 meses de vida. E hoje, que nem diz o médico, eu estou no lucro. Entende? Então daí até hoje assim fica aqui na minha cabeça. E eu garanto, já vim aqui por causa disso. Eu falei com ela. Ela falou comigo. É um depoimento, né? De você conseguiu perceber essa. Então, ali nesse momento, como você estava num desgaste físico, né? Nesse desdobramento, você conseguiu perceber conscientemente ela ali do teu lado e falando contigo. Talvez até foi auxiliado algum aspecto da tua percepção para você receber essa mensagem dela e ter mais força para continuar também, né? Porque se a gente se entrega, não tem jeito, né? A gente precisa querer viver. Mas bonito depoimento. Até ela quer falar com a mãe dela até hoje, mas não conseguiu, só por intermédio de mim. Podemos encerrar, pessoal? Deu o nosso tempo de hoje. Podemos continuar nesse modelo aqui ou vocês acham melhor passar mais material teórico? Tá bom assim? Ok. Então a gente dá continuidade. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, drenando as preocupações que a gente não pode resolver agora, nos preparando para que a cada dia a gente acorde e entenda que estamos numa escola da vida e que por esse motivo a vida vai trazer situações para o nosso aprendizado, então que a gente já esteja esperando e preparado para enfrentar cada uma dessas situações, que é para que a gente fique mais forte, mais capaz de resolver essas dificuldades. E quando a gente aprender a resolvê-las, elas não vão mais aparecer. Ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, entendendo que elas estão perto de nós por algum motivo, não foi engano. É necessário esse contato para o nosso aprendizado, para a gente desenvolver a tolerância, a paciência. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.